Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Sara do Crochê com Sara Ateliê e eu estou aqui para fazer mais uma videoaula, né, dessa florzinha rasteira, né? Para você que já sabe fazer, é só aproveitar aí, né, os square e fazer o seu trabalho. Eu vou fazer esse square. Eu fiz um, mas eu tive que desativar a videoaula porque nem eu gostei. Mas estou fazendo aqui outra para fazer esses square para jogo de banheiro 2 peças, ok? E aqui eu coloquei os meus na placa de blocagem e eu vou utilizar aqui esse mesclado de laranja com um bordô, alguma coisa assim. Esse mesclado é muito bonito. E eu vou usar para passar o contorno do verde, esse daqui. Porém, nesse square, eu vou passar também logo junto com o verdinho e vou mostrar também como é que eu aplico aqui as pérolas. Para esse tipo de trabalho, você usa a agulha da sua preferência. Eu tenho aqui a 3,5 e a número 3. Eu vou usar a número 3, que é a que eu mais uso aqui nos meus trabalhos. Uma agulha para arremate, uma tesourinha para cortar os arremates e pérola. Eu estou usando essa número 6 na cor branca. E vou iniciar aqui o meu trabalho, né? Usando essa mescla. Então, eu vou começar aqui o meu trabalho. Pego o meu fio, faço uma laçadinha e faço aqui um anel mágico. E uma correntinha, 2, 3 e 4. 4 correntinhas. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Eu vou fazer aqui 8 pontos altos separados por uma correntinha e já retornei aqui com meus 8 pontos altos e separados por uma correntinha. E agora eu vou fechar aqui o meu anel mágico, aqui desta forma. E vou vir aqui, ó, de baixo pra cima na terceira correntinha. E fecho com ponto baixíssimo. E vai ficar assim o meu trabalho. Eu passo pra dentro desse ponto. E faço aqui um ponto baixo, subo 2 correntinhas. E vou completar aqui com mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha. E 3 pontos altos no próximo intervalo de uma correntinha. Uma correntinha no próximo intervalo, 3 pontos altos. E assim eu vou seguir nessa pegada aqui com 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos e uma correntinha. Se o seu ponto for muito apertado, você pode colocar 2 correntinhas, porque nessa eu coloquei 2 correntinhas, mas eu acho que pra mim fica muito, eu vou colocar apenas uma correntinha, tá vendo? O espaço praticamente é o mesmo daqui. E vamos lá. Eu vou fazer dessa forma. Aqui no anel mágico, quem não sabe fazer o anel mágico, pode fazer aqui 4 correntinhas e fechar. Se seu ponto for, sua correntinha for muito apertada mesmo, faça 5 correntinhas e feche o anelzinho para levantar aqui as suas carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui e já retorno. Pronto. Finalizei aqui, fiz a minha correntinha e vou aqui, ó,
cortar aqui a ponta do meu fio, puxei e vou fazer o arremate, que eu sempre faço aqui nas minhas peças. E que dá super certo pra mim. Deixa eu pegar uma agulha maior. E aquela dali é de passar as pérolazinhas. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Aqui eu tenho o primeiro ponto. Aqui eu tenho o segundo. Nesse segundo eu vou colocar aqui, ó, pegando as duas laçadinhas e passar essa linha aqui pra trás. Aí eu venho aqui na correntinha, na laçadinha de trás do ponto e no primeiro ponto aqui, ó, vocês estão vendo que aqui tem um ponto. Eu vou pegar aqui também, ó, na laçadinha de trás do ponto, ajusto aqui e vou puxar aqui a minha laçadinha, ó, já formando o meu ponto perfeito. Tá vendo? Aqui eu vou colocar por dentro dos pontos esse excesso de linha. Aqui eu corto e dou um pinguinho de cola. Se eu quiser. Se eu não quiser, porque aqui não desfaz mais o ponto. Eu venho aqui novamente aqui, com essa ponta de fio, é a que eu vou prender as pérolas. E aqui eu ainda dou mais uma passadinha aqui por dentro dos pontos. E aqui coloco neste meio. Pronto. Trouxe pra frente. Olha, vejam que está do mesmo jeitinho da outra, ok? Olhem só. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui, como é fio número 6, eu vou dividir 3 perninhas para um lado. Eu não tenho contagem exata, sabe, gente? Mas eu vou dividir aqui 3 para um lado, 3 para o outro, assim, dessa forma, olha. Só. Tá vendo? E aqui eu vou pegar a minha pérola. Que eu não vou mais cortar aqui Aí eu pego aqui uma laçadinha, coloco na minha agulha, né? E passo aqui na minha. Aí eu vou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui 8 pontos altos. Então, eu vou dividir 4 para um lado e 4 para o outro. E na divisão certa, eu coloco aqui a minha linha. E lá atrás, nós vamos dar um nozinho pra fixar essa pérola no centro aqui dessa flor. Do outro ângulo aqui, né, da flor, eu torno a enfiar esse outro fio aqui, ó, já fica perfeito. E na mesma direção aqui, ó, de um pro outro, eu vou colocar aqui dividindo 4 pontos altos para um lado e 4 pontos altos para o outro. Ajusto aqui no meio, para que fique bem no centro do meu trabalho. E aqui atrás eu vou dar o primeiro nozinho, eu não aperto muito para não estourar o fio. Ó, já fica presa bem fixo aqui, perfeito, o meu trabalho. Aí eu uso mais aquela pérola, assim, para quem é os profissionais já da área. Eu uso aquela pérola de metade, que é colada, eu não gosto de usar ela não. Nunca usei. Eu gosto de usar essa, porque aqui eu sei que tá preso mesmo, meu trabalho não vai desfazer. E fica assim. Agora,
Vamos aqui pegar o nosso verde, ok? Eu já peguei aqui o meu e já eu retorno. Voltei aqui, aqui eu vou fazer a minha laçadinha inicial, né? Fazer aqui esse ponto, essa correntinha. Eu vou chegar aqui em uma dessas pétalas, eu vou fazer um ponto baixo. Essa linha depois nós vamos arrematar. Subo aqui 2 correntinhas. Com o ponto baixo, 3 correntinhas. E eu vou seguir aqui fazendo mais 2 pontos altos. Nesse mesmo espaço, eu faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar, formando aqui um leque, que será o nosso primeiro cantinho aqui, como esse. Uma correntinha de espaço. No próximo espaço, 3 pontos altos apenas. Uma correntinha. No próximo espaço, 3 pontos altos. Duas correntinhas. E no mesmo lugar, 3 pontos altos para fazer o meu próximo cantinho aqui, né? E fica assim todo o meu trabalho, né? E você já vai arrumando. Aqui comigo não tem esse negócio não, eu já vou dando um jeitinho aqui, puxo ali, que é pra pegar o formatozinho assim do square, né? Sabendo que aqui essa florzinha é a florzinha tradicional rasteira. Uma correntinha. No próximo espaço, 3 pontos altos. Essa vai ser a emenda sem cortar o fio, certo? Essa não... Esse tipo de emenda é sem cortar o fio. Aqui o próximo cantinho, 2 correntinhas e no mesmo espaço 3 pontos altos. Vamos lá. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaçozinho, 3 pontos altos apenas. Nesse daqui, nós vamos fazer apenas 3 pontos altos, porque aqui já vamos emendar com a outra florzinha. Está ficando assim o nosso trabalho, perfeito, muito bonito. Eu não faço correntinha aqui, mas se você preferir, faça uma correntinha e já pega aqui o outro square e faz aqui 3 pontos altos, ó. Vira aqui o seu trabalho e faz aqui um ponto baixo. Volta e faz aqui 3 pontos altos. Mas eu não trabalho dessa forma, não, gente. Eu trabalho da seguinte forma. Vou desmanchar aqui. Eu não faço correntinha aqui no meu trabalho. E daqui mesmo eu já viro. E pego aqui, faço 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Viro aqui o meu trabalho. Puxo aqui um pouco a laçadinha, viro aqui o meu trabalho já, ó. Passo minha agulha por debaixo e faço aqui uma correntinha. Entendeu?
ele vai ficando desta forma. Aí eu laço minha linha aqui e faço no próximo espaço 3 pontos altos, ó. Puxo aqui um pouco o meu trabalho, passo aqui por debaixo do outro aqui e já faço o minha correntinha aqui e vou pro próximo espaço e faço aqui 3 pontos altos, tá vendo? Então, eu emendo meus trabalhos dessa forma e fica uma emenda perfeita, porque não fica aqueles vãos, aqueles vácuos, aqueles espaços, né? Vamos dizer assim. No meio aqui. Deixa eu explicar o que é que eu quero dizer. Esses meios aqui, ele fica bem fechadinhos, ó, gente. Tá vendo? Fica bem fechadinho. E não fica aquela abertura assim, ó, como fica no ponto baixo. Fica feio não. Não é que fica feio, mas eu tenho o meu modo de fazer o meu trabalho aqui. Aí eu puxei aqui a laçadinha novamente. Aqui eu vou e faço uma correntinha e vou direto para o espaço, completar aqui o meu ó, o meu leque, tá vendo? Completei aqui agora o meu leque, aí eu faço uma correntinha e sigo o meu trabalho. Ó, eu vou nessa outra lateral, você vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui. E quando eu chegar aqui na emenda, novamente eu retorno com vocês. Retornei aqui, ó, gente. Aí temos aqui o que? Metade de um leque de um lado, metade do outro. Então, aqui a gente vai fazer, completar esse leque desse lado. Vamos fazer aqui dentro desse espaço ainda 3 pontos altos, ó. Aí aqui eu faço uma correntinha, venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixíssimo. Ó, e já fica o espaço da mesma forma que vai ficar fica nesse lado. Ok? E assim eu completei aqui também o meu leque de 3 pontos altos, uma correntinha, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aí eu faço aqui, ó, mais uma correntinha agora de espaço para completar aqui o meu próximo leque. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Eu espero que vocês tenham entendido aí, né? Para as iniciantes. E não tem nenhuma ciência, nenhum bicho de 7 cabeças. Uma correntinha e segue o seu trabalho fazendo 3 pontos altos para finalizar aqui o seu square de florzinha para você fazer os seus trabalhos aí. Uma correntinha. E aqui esse meio, eu tenho o costume de chegar sempre meus pontos e eles vão se agregando, fica perfeito. Depois eu dou uma molhadinha neles e coloco aqui na minha placa de blocagem e ele fica o quadrado perfeito, como está esse daqui, tá vendo, gente? Então, eu vou fazer isso agora com vocês, que eu vou primeiro aqui cortar aqui um pedacinho para fazer o meu arremate perfeito, como eu ensinei para vocês na florzinha. E aqui, ó. Deixa eu dar mais um zoom. Vou aproximar bem. Antes desse, eu vou colocar esse primeiro, né? Que foi aquele que a gente fez o ponto baixo.
gente fez o ponto baixo, não foi? Aí fica assim. Agora vamos arrematar esse. É da mesma forma que eu arremato aqui os meus trabalhos, todos sempre da mesma forma, carreira por carreira, flor por flor, e assim. Aqui eu tenho o ponto alto da frente, relembrando. Aqui o segundo ponto alto. Nesse segundo ponto alto, pegando as duas laçadinhas, eu vou puxar aqui o meu trabalho. Aí aqui eu tenho uma correntinha na laçada de trás e na laçada de trás do ponto alto aqui da frente. Eu vou puxar aqui o meu ponto e ele fica o arremate perfeito. E aqui agora é só eu esconder aqui esse excesso de linha. Eu vou colocar aqui também esse pedaço por dentro desses pontos, sair desse lado. E pronto. Aqui agora é só cortar esse excesso de linha e pingar aqui um pouquinho de cola. Se você quiser, se não quiser também, já está aqui o seu square perfeito para você iniciar o seu trabalho. E ficou assim, gente, né? Quem ficou nessa aula até o final e gostou, não esqueça de deixar o seu like e ative aí o sininho das notificações para que fique por dentro dos próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe e me ajudará bastante aqui no crescimento do canal. Para finalizar aqui apenas, eu vou colocar aqui na minha placa de blocagem. Balancei aqui um pouquinho vocês. Eu coloco aqui um spray apenas de água mesmo. Aqui é a água. Somente para os pontos se agregarem aqui na placa de blocagem. Ó. Aqui eu tiro. Ou na hora de eu fazer meu trabalho, ou de um dia para o outro. E ele fica assim, perfeito. Obrigado por assistir essa aula. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Sara, do Crochê com Sara Ateliê. E eu estou aqui para fazer mais uma videoaula, né, dessa florzinha rasteira, né? Para você que já sabe fazer, é só aproveitar aí, né, os square e fazer o seu trabalho. Eu vou fazer esse square. Eu fiz um, mas eu tive que desativar a videoaula, porque nem eu gostei. Mas estou fazendo aqui outra para fazer esses square para jogo de banheiro 2 peças, ok? E aqui eu coloquei os meus na placa de blocagem e eu vou utilizar aqui esse mesclado de laranja com um bordô, alguma coisa assim. Esse mesclado é muito bonito. E eu vou usar para passar o contorno do verde, esse daqui. Porém, nesse square, eu vou passar também logo junto com o verdinho e vou mostrar também como é que eu aplico aqui as pérolas. Para esse
tipo de trabalho, você usa a agulha da sua preferência. Eu tenho aqui a 3,5 e a número 3. Eu vou usar a número 3, que é a que eu mais uso aqui nos meus trabalhos. Uma agulha para arremate, uma tesourinha para cortar os arremates e pérola. Eu estou usando essa número 6 na cor branca. E vou iniciar aqui o meu trabalho, né? Usando essa mescla. Então, eu vou começar aqui o meu trabalho. Pego o meu fio, faço uma laçadinha e faço aqui um anel mágico. E uma correntinha, 2, 3 e 4. 4 correntinhas. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Eu vou fazer aqui 8 pontos altos separados por uma correntinha e já retornei aqui com meus 8 pontos altos e separados por uma correntinha. E agora eu vou fechar aqui o meu anel mágico, aqui desta forma, e vou vir aqui, ó, de baixo para cima na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. E vai ficar assim o meu trabalho. Eu passo para dentro desse ponto e faço aqui um ponto baixo, subo 2 correntinhas e vou completar aqui com mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha e 3 pontos altos no próximo intervalo de uma correntinha. Uma correntinha no próximo intervalo, 3 pontos altos. E assim eu vou seguir nessa pegada aqui com 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos e uma correntinha. Se o seu ponto for muito apertado, você pode colocar 2 correntinhas, porque nessa eu coloquei 2 correntinhas, mas eu acho que pra mim fica muito, eu vou colocar apenas uma correntinha, tá vendo? O espaço praticamente é o mesmo daqui. E vamos lá. Eu vou fazer dessa forma. Aqui no anel mágico, quem não sabe fazer o anel mágico, pode fazer aqui 4 correntinhas e fechar. Se seu ponto for, a correntinha for muito apertada mesmo, faça 5 correntinhas e feche o anelzinho para levantar aqui as suas carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui e já retorno. Pronto. Finalizei aqui, fiz a minha correntinha e vou aqui, ó, cortar aqui a ponta do meu fio, puxei e vou fazer o arremate, que eu sempre faço aqui nas minhas peças e que dá super certo pra mim. Deixa eu pegar uma agulha maior. E aquela dali é de passar as pérolazinhas. Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Aqui eu tenho o primeiro ponto, aqui eu tenho o segundo. Nesse segundo eu vou colocar aqui, ó, pegando as 2 laçadinhas e passar essa linha aqui pra trás. Aí eu venho aqui na correntinha, na laçadinha de trás do ponto e no primeiro ponto aqui, ó, vocês estão vendo que aqui tem um ponto. Eu vou pegar aqui também, ó, na laçadinha de trás do ponto. Ajusto aqui e vou puxar aqui a minha laçadinha, ó, já formando o meu ponto perfeito. Tá vendo? Aqui eu vou colocar por dentro dos pontos esse excesso de linha. Aqui eu corto e dou um pinguinho de cola.
se eu quiser. Se eu não quiser, porque aqui não desfaz mais o ponto. Eu venho aqui novamente aqui, com essa ponta de fio, é a que eu vou prender as pérolas. E aqui, eu ainda dou mais uma passadinha aqui por dentro dos pontos. E aqui coloco neste meio. Pronto. Trouxe pra frente. Olha, vejam que está do mesmo jeitinho da outra, ok? Olhem só. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui, como é fio número 6, eu vou dividir 3 perninhas para um lado. Eu não tenho contagem exata, sabe, gente? Mas eu vou dividir aqui 3 para um lado, 3 para o outro, assim, dessa forma, olha. Só. Tá vendo? E aqui eu vou pegar a minha pérola. Que eu não vou mais cortar aqui Aí eu pego aqui uma laçadinha, coloco na minha agulha, né? E passo aqui na minha. Aí eu vou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui 8 pontos altos, então eu vou dividir 4 para um lado e 4 para o outro, e na divisão certa eu coloco aqui a minha linha. E lá atrás nós vamos dar um nozinho para fixar essa pérola no centro aqui dessa flor. Do outro ângulo aqui, né, da flor, eu torno a enfiar esse outro fio aqui, ó, já fica perfeito. E na mesma direção aqui, ó, de um pro outro, eu vou colocar aqui dividindo 4 pontos altos para um lado e 4 pontos altos para o outro. Ajusto aqui no meio, para que fique bem no centro do meu trabalho. E aqui atrás eu vou dar o primeiro nozinho, eu não aperto muito para não estourar o fio. Ó, já fica presa bem fixo aqui, perfeito, o meu trabalho. Aí eu uso mais aquela pérola, assim, para quem é os profissionais já da área. E usa aquela pérola de metade, que é colada, eu não gosto de usar ela não, nunca usei. Eu gosto de usar essa, porque aqui eu sei que tá preso mesmo, meu trabalho não vai desfazer. E fica assim. Agora, vamos aqui pegar o nosso verde, ok? Eu já peguei aqui o meu e já eu retorno. Voltei aqui. Aqui eu vou fazer a minha laçadinha inicial, né? Fazer aqui esse ponto, essa correntinha. Eu vou chegar aqui em uma dessas pétalas, eu vou fazer um ponto baixo. Essa linha depois nós vamos arrematar. Subo aqui 2 correntinhas. Com o ponto baixo, 3 correntinhas. E eu vou seguir aqui fazendo mais 2 pontos altos. Nesse mesmo espaço, eu faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar, formando aqui um leque, que será o nosso primeiro cantinho aqui, como esse. Uma correntinha de espaço. No próximo espaço, 3 pontos altos apenas. Uma correntinha. No próximo espaço, 3 pontos altos.
2 correntinhas e no mesmo lugar 3 pontos altos para fazer o meu próximo cantinho aqui, né? E fica assim todo o meu trabalho, né? E você já vai arrumando. Aqui comigo não tem esse negócio não, eu já vou dando um jeitinho aqui, puxo ali, que é pra pegar o formatozinho assim do square, né? Sabendo que aqui essa florzinha é a florzinha tradicional rasteira. Uma correntinha, no próximo espaço 3 pontos altos. Aí essa vai ser a emenda sem cortar o fio, certo? Essa não, esse tipo de emenda é sem cortar o fio. Aqui o próximo cantinho, 2 correntinhas e no mesmo espaço 3 pontos altos. Vamos lá. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaçozinho, 3 pontos altos apenas. Nesse daqui, nós vamos fazer apenas 3 pontos altos, porque aqui já vamos emendar com a outra florzinha. E está ficando assim o nosso trabalho, perfeito, muito bonito. Eu não faço correntinha aqui, mas se você preferir, faça uma correntinha e já pega aqui o outro square e faz aqui 3 pontos altos, ó. Vira aqui o seu trabalho e faz aqui um ponto baixo. Volta e faz aqui 3 pontos altos. Mas eu não trabalho dessa forma, não, gente. Eu trabalho da seguinte forma. Vou desmanchar aqui. Eu não faço correntinha aqui no meu trabalho. E daqui mesmo eu já viro. E pego aqui, faço 3 pontos altos, ó, 1, 2 e 3. Viro aqui o meu trabalho. Puxo aqui um pouco a laçadinha, viro aqui o meu trabalho já, ó. Passo minha agulha por debaixo e faço aqui uma correntinha. Entendeu? E ele vai ficando desta forma. Aí eu laço minha linha aqui e faço no próximo espaço 3 pontos altos, ó. Puxo aqui um pouco o meu trabalho, passo aqui por debaixo do outro aqui e já faço o minha correntinha aqui e vou pro próximo espaço e faço aqui 3 pontos altos, tá vendo? Então, eu emendo meus trabalhos dessa forma e fica uma emenda perfeita, porque não fica aqueles vãos, aqueles vácuos, aqueles espaços, né? Vamos dizer assim. No meio aqui. Deixa eu explicar o que é que eu quero dizer. Esses meios aqui, ele fica bem fechadinhos, ó, gente. Tá vendo? Fica bem fechadinho. E não fica aquela abertura assim, ó, como fica no ponto baixo. É, fica feio não. Não é que fica feio, mas eu tenho o meu modo de fazer o meu trabalho aqui. Aí eu puxei aqui a laçadinha novamente. Aqui eu vou e faço uma correntinha e vou direto para o espaço, completar aqui o meu, completar aqui o meu
ó, o meu leque, tá vendo? Completei aqui agora o meu leque, aí eu faço uma correntinha e sigo o meu trabalho. Ó, eu vou nessa outra lateral, você vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui. E quando eu chegar aqui na emenda, novamente eu retorno com vocês. Retornei aqui, ó, gente. Aí temos aqui o que? Metade de um leque de um lado, metade do outro. Então, aqui a gente vai fazer, completar esse leque desse lado. Vamos fazer aqui dentro desse espaço ainda 3 pontos altos. Ó. Aí aqui eu faço uma correntinha, venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixíssimo. Ó, e já fica o espaço da mesma forma que vai ficar fica nesse lado. Ok? E assim eu completei aqui também o meu leque de 3 pontos altos, uma correntinha, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aí eu faço aqui, ó, mais uma correntinha agora de espaço para eu completar aqui o meu próximo leque. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Eu espero que vocês tenham entendido aí, né? Para as iniciantes. E não tem nenhuma ciência, nenhum bicho de 7 cabeças. Uma correntinha e segue o seu trabalho fazendo 3 pontos altos para finalizar aqui o seu square de florzinha para você fazer os seus trabalhos aí. Uma correntinha. E aqui esse meio, eu tenho o costume de chegar sempre meus pontos e eles vão se agregando, fica perfeito. Depois eu dou uma molhadinha neles e coloco aqui na minha placa de blocagem e ele fica o quadrado perfeito, como está esse daqui, está vendo, gente? Então, eu vou fazer isso agora com vocês, que eu vou primeiro aqui, cortar aqui um pedacinho, para fazer o meu arremate perfeito, como eu ensinei para vocês na florzinha. E aqui, ó. Deixa eu dar mais um zoom. Vou aproximar bem. Antes desse, eu vou colocar esse primeiro, né? Que foi aquele que a gente fez o ponto baixo. A gente fez o ponto baixo, não foi? Aí fica assim. Agora vamos arrematar esse. É da mesma forma que eu arremato aqui os meus trabalhos, todos sempre da mesma forma, carreira por carreira, flor por flor, e assim. Aqui eu tenho o ponto alto da frente, relembrando, aqui o segundo ponto alto. Nesse segundo ponto alto, pegando as duas laçadinhas, eu vou puxar aqui o meu trabalho. Aí aqui eu tenho a correntinha na laçada de trás e na laçada de trás do ponto alto aqui da frente. Eu vou puxar aqui o meu ponto e ele fica o arremate perfeito. E aqui agora é só eu esconder aqui esse excesso de linha. Eu vou colocar aqui também esse pedaço por dentro desses pontos, sair desse lado. E pronto.
Aqui agora é só cortar esse excesso de linha e pingar aqui um pouquinho de cola. Se você quiser, se não quiser também, já está aqui o seu square perfeito para você iniciar o seu trabalho. E ficou assim, gente, né? Quem ficou nessa aula até o final e gostou, não esqueça de deixar o seu like e ative aí o sininho das notificações para que fique por dentro dos próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe e me ajudará bastante aqui no crescimento do canal. Para finalizar aqui apenas, eu vou colocar aqui na minha placa de blocagem. Balancei aqui um pouquinho vocês. Eu coloco aqui um spray apenas de água mesmo. Aqui é a água. Somente para os pontos se agregarem aqui na placa de blocagem. Ó. Aqui eu tiro. Ou na hora de eu fazer meu trabalho, ou de um dia para o outro. E ele fica assim, perfeito. Obrigado por assistir essa aula. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.